Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de resistência dos materiais. Hoje a gente vai falar um pouco sobre escoamento, né? Também uma característica o qual aplicada a materiais o que vem a sofrer o esforço de tração, né? Então é uma característica também que aparece no diagrama tensão-deformação, né? A gente já falou sobre a fase elástica e sobre a fase plástica, né? O escoamento especificamente ele faz parte da fase plástica, né, do material, né? Então, se a gente for limitar, né, aqui o elemento, né, vamos considerar aqui que seja o limite aqui da fase elástica. O que acontece? O escoamento ele tem justamente como característica essa indicação aqui que aparece no diagrama, né, que é justamente essa oscilação. O escoamento é justamente a característica de deformação plástica do material sem que haja aumento na tensão, né? Ou seja, a tensão do mecanismo ele vai subindo, né? Então você vai tendo esse aumento da tensão. Então quando ele chega justamente nessa fase, o que é que ocorre? Mesmo sem ter aumento da tensão, a velocidade da deformação do material ele vai ser alto, né? Então supondo aqui que seja o corpo de prova, essa região aqui ela diminui antes que venha ocorrer a ruptura, né? Então você acaba tendo um escoamento do material, né, com base na característica geométrica, né, do corpo de prova, o qual o deslocamento dele, levando em consideração os vetores de tração, ele acaba escoando para os dois lados, né, normalmente de forma uniforme, e esse escoamento ele ocorre sem que haja tensão específica, né? O aumento de tensão específica, né? Por mais que no inicial de tração a tensão ela sempre vá aumentando, mas se você parar exatamente no momento que ele está iniciando o momento de escoamento, ele vai ter a deformação plástica, né? Mesmo sem esse aumento de tensão. Então por isso que ele caracteriza essas curvas, porque mesmo sem esforço, você acaba tendo oscilação na condição geométrica do material, né? Então ele fica oscilando, né? Então o escoamento é comum, né, em alguns materiais, né? Nem todos os materiais é comum essa fase de escoamento, ou essa fase de escoamento ela é muito curta, né? Então materiais que possuem um grau de proporcionalidade maior, né, eles acabam tendo uma condição de escoamento mais visível, né? Então o escoamento, em resumo, ele é justamente a deformação plástica sem que haja o aumento da tensão, né? E essa deformação ela é caracterizada justamente no início da deformação plástica, quando o valor da tensão ele já é maior do que o limite elástico do material, né? Então o material acaba escoando para os dois lados dos vetores, o qual está ocorrendo o ensaio de tração, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa análise do diagrama tensão-deformação. Hoje a gente vai falar sobre o limite de resistência. Antes de ocorrer, né, o processo de escoamento, né, que foi justamente o que a gente falou da última aula, a gente tem como base a característica da etapa elástica do material, né, ou seja, da fase elástica, e justamente ao término da fase elástica começa a fase plástica, o qual tem como base seu início com base no escoamento. Então, justamente o escoamento ele tem como base, né, a transição de material com base nos vetores, né, de sentido do ensaio de tração, e ele tem um detalhe interessante que é o seguinte: a região central dele acaba diminuindo, né, de dimensão, e justamente por causa dessa condição de ser esticado, né, ou seja, de ser tracionado, essa região acaba tendo endurecimento dos grãos que constituem o material, né? Então, justamente esse endurecimento dos grãos fazem com que o gráfico, em sua constituição, ele venha a ter um aumento, né, de tensão após passar pela zona de escoamento, né? Então você pode observar aqui que no gráfico padrão ele mostra ainda esse elemento, o gráfico subindo, né, até chegar à sua condição limite, né? Ou seja, essa condição limite é justamente a condição limite da tensão, que é justamente o limite de resistência, né, do material, né? Então o limite de resistência ele justamente caracteriza como o valor máximo de tensão
a ser aplicado no ensaio de tração, né? Então, esse limite de tensão ele é ocasionado justamente pelo endurecimento dos grãos, até um ponto que ele não suporta mais, e aí de fato começa a quebra até chegar ao ponto de ruptura, né? Que é justamente a etapa final do gráfico, né? Então, o limite de resistência ele tem como base justamente essa característica final do esforço de tensão no material. Né? Então aí indica o limite de resistência, né? A área do limite de resistência, o qual tem como base essa característica, né? Do endurecimento dos grãos devido ao ensaio de tração que está sendo realizado naquele material, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas da parte de gerenciamento e manutenção. Hoje a gente está falando sobre alguns conceitos específicos, né? A gente já falou sobre conceito ligado à parte de confiabilidade, e agora a gente vai falar sobre conceito da parte de sistema, né? É muito comum esse termo, né, nas indústrias, né? Sistema mecânico, enfim, várias situações que se aplica o termo sistema, mas é importante ficar atento com a definição, né? Onde a gente tem que o sistema é justamente um conjunto, né, de dispositivos que operam formando uma unidade destinada a cumprir determinada tarefa, né? Eu só tenho o termo sistema ligado à indústria, a essa questão do conjunto? Não, tenho sistema ligados a também situações de montagem de associações de várias empresas ou grupos de empresas que venham a estar trabalhando com base também em um determinado parâmetro, né? Então é importante ter essa ação. No que diz respeito à indústria, especificamente o sistema, ele tem essa base, que é justamente ter esse conjunto, né, de elementos que venham a trabalhar com um único sentido, né? Ou seja, atender uma determinada missão, um determinado trabalho ali específico que ele venha a ser efetivo nesse ciclo, né? Então, é também interessante analisar que existem sistemas que possam ser constituídos por mais de 2 ou mais grupos, né? Para que ele venha a formar uma célula, né? E justamente essa célula também está atendendo um objetivo macro, né? Então é importante ficar atento com isso, né? Exemplo, para exemplificar essa questão, né? Vamos supor que a gente venha a... Vamos falar sobre ar-condicionado, né? Eu acho que é um exemplo interessante para isso, né? No passado, o conforto do ambiente era fornecido por dois sistemas separados, um destinado normalmente a resfriamento e outro ao aquecimento, né? Exemplo, dependendo da região onde você está, né? Então, um sistema ligado à parte de resfriamento, né? Normalmente você está no verão, e um sistema ligado a aquecimento quando você está no inverno, né? Então, se você for observar hoje, né, normalmente a gente tem um único sistema que vem atender esse ciclo, né? Ou seja, o mesmo elemento que vem atender tanto situações para o frio como situações para o calor, ou seja, um sistema integrado onde a gente tem essas duas funcionalidades. Então, eu tenho um ciclo de componentes que venha dar essa condição do resfriamento e tem um ciclo de componentes que venham a dar essa condição do aquecimento, né? Ou se a gente não tiver ciclos diferentes, mas que eles venham ter capacidade de processamento para que venham atender aqueles parâmetros específicos, tanto para o resfriamento como para o aquecimento, né? Então a gente tem a junção de dois sistemas visando um único objetivo, que é o conforto de um ambiente, né? Então o sistema ele tem como base essa questão, né? Que é justamente esse conjunto de elementos visando atender determinada tarefa, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!